está apresentando neste momento a filhinha da Paula, Benjamin. Eu queria que a igreja permanecesse de pé, um momento de alegria. Amém? Gostaria de convidar a família que está aqui à frente, se couber todo mundo aqui em cima. Pode vir todo mundo aí, da bola. Veio gente até de longe, do Rio. Mas eu queria que os irmãos abrissem em número 6, versículo de número 22. Livro de Números, capítulo de número 6, versículo de número 22. Vamos estar abençoando a vida do profeta Benjamin e toda a sua casa. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, é tão gratificante nós apresentarmos a nossa família ao Senhor. Acho que não tem maior alegria do que vermos toda a nossa casa na presença do Senhor. E número 6, 22, parou aí Quantos abriram na Bíblia número 6, versículo 22? Amém? Vamos ler, quem abriu aí, quem não abriu, compartilha com o irmão do lado, toda a igreja desse comigo. E diz assim o título: modo de abençoar os filhos de Israel. Vamos estar dentro da igreja juntos. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis, tira as mãos aqui para frente, assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Glória a Deus nesse momento. Não só o Benjamin, mas toda a casa está sendo abençoada neste momento. Amém? Nessa hora nós vamos estar orando, apresentando esta criança ao Senhor, consagrando essa criança ao Senhor e declarando toda a sorte de bênçãos sobre a sua vida, sobre os seus pais, sobre todo o seu lar. Amém? Vamos estender as mãos aqui para a frente. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós estamos tão regozijantes em Tua presença essa noite, pela graça, Senhor, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de compartilharmos de momentos como esse, Senhor. E neste momento, Pai, nesta hora, nós apresentamos a Ti a vida do Benjamin, consagramos a Ti, Senhor, a vida desta criança. Espírito Santo de Deus, derrama do Teu óleo, do Teu azeite sobre a vida dele, da Tua unção, Senhor, a unção que vem do alto. Eu te peço, Senhor, guarda, Pai, livra esta criança de todo mal em nome de Jesus. Senhor, dá sabedoria aos pais para criar esta criança, dá sabedoria, Senhor, ó Pai, a esta família, Senhor, para educar este menino. A Tua palavra diz: Senhor, instrui o menino no caminho que deve andar, para que quando ele crescer não venha se desviar da Tua presença. Senhor, que os pais saibam criar esta criança nos Teus caminhos, Senhor, em nome de Jesus. E desde já nós declaramos que o Benjamin será usado pelo Senhor nessa terra, em nome de Jesus. Senhor, a Tua palavra diz: abençoarei os que te abençoarem. E neste momento nós abençoamos a família, Senhor, da minha irmã Paula, o seu filho Benjamin, toda a sua casa, em nome de Jesus. Que toda a igreja diga a ele: nós te abençoamos, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor neste momento. Pode tirar a foto. Já tirou? Vou tirar uma foto de olho aberto. Vocês tem como tirar daqui? Amém? Vamos pode dar mais glória a Deus. Você parabeniza a família. Amém? Não chega muito perto, não, porque é muito bebezinho ainda.
o Senhor abençoe toda a família em nome de Jesus, tá bom? Foi um momento maravilhoso nós estávamos apresentando essa criança. Você ficou no seu assento, a gente está dando essa palavra. Amém. Saúde os irmãos da Santa Paz do Senhor, amém? É um prazer mais uma vez poder estar deixando uma porção da palavra aos nossos corações. Acho que neste momento, você no seu assento, se conecte ao Senhor mais uma vez através dos nossos louvores. Gostaria de chamar o primeiro convite. Você feche os seus olhos, faça um momento de adoração ao Senhor, amém?
para o irmão que está do teu lado. Que bom que você está aqui hoje. Glória a Deus. Todo mundo. Amém. Todo mundo sorridente, domingão gostoso, feriado na segunda-feira. Mas que Deus irá te surpreender esta noite. Deus já está te surpreendendo. Eu creio que desde o início deste culto, através da EBD, Deus já está falando aos nossos corações. Amém, irmão? Eu convido os irmãos a estar abrindo comigo em Provérbios 3, no versículo 5 e 6. Amém? A palavra do Senhor nos diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Amém, meus irmãos? A nossa confiança, irmãos, tem que estar plena no Senhor. Devemos confiar plenamente na direção do Senhor sobre as nossas vidas. Não no que achamos, porque a palavra do Senhor diz que enganoso é o coração do homem. Às vezes somos levados por achismos, por acharmos do que é certo, o que é errado, e tomamos decisões contrárias à vontade do Senhor. Mas é o Senhor que nos ensina o caminho que devemos andar, é o Senhor que nos instrui o que devemos fazer, e é o Senhor que rege as nossas vidas. Por isso aqui diz, confia no Senhor. Devemos ter a nossa confiança plena no Senhor, para Ele fazer da nossa vida o centro do teu querer. E não devemos dar legalidade. Eu sei que é difícil, mas não devemos dar legalidade à vontade do nosso coração. Devemos todos os dias, na EBD, foi falado sobre fé. E foi falado que a fé, ela vem através da nossa prática diária com Deus, através da nossa busca com a palavra, através de viver o que Deus quer que nós venhamos a viver. Então, irmãos, praticando a palavra, nós iremos entender realmente o que o Senhor quer das nossas vidas. E eu queria, nesta noite, falar um pouquinho de Abraão. Abraão como homem, como carne. Abraão também teve os seus momentos na sua vida, onde erros e equívocos fizeram parte da tua trajetória. Amém, irmãos? É estranho, né, falar de Abraão, o pai da fé, o homem que fez todas as vontades do Senhor. Mas nós vamos começar no início da história de Abraão, para vermos e vermos no decorrer como que Deus agiu na vida de Abraão. Amém, irmãos? Vamos abrir comigo em Gênesis 12. Amém? Nós vamos ler a partir do versículo 1. Gênesis 12, trecho bem conhecido da palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz, o título é Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Até aqui, meus irmãos. Aqui, nesses dois versículos, vemos primeiro a ordenança do Senhor e depois vemos as bênçãos que o Senhor queria derramar sobre a vida de Abraão. Amém? Mas Abraão, irmãos, em cima dessa ordenança, logo, ele cometeu dois equívocos, ele cometeu erros. E nós vamos ver aqui no decorrer da palavra, esses erros e equívocos de Abraão. Vamos comigo no versículo 5, a primeira desobediência de Abraão. O versículo 5 diz, e tomou Abraão a Sarai, sua mulher, aqui ainda fala Abrão, tá, irmãos? Desculpa. E a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que ali acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Amém, irmão? Mas aqui como fala, tomou Abraão Sarai, a tua mulher, e Ló, filho de seu irmão. A palavra do Senhor foi bem clara, a ordenança do Senhor foi bem clara, onde diz, sai da tua casa e da tua parentela. Abraão, às vezes movidos, irmãos,
aquele amor fraternal da parentela, Ló não tinha mais o seu pai, e Abraão, movido pelo aquele instinto fraternal, ele levou também o seu sobrinho na caminhada. Mas o Senhor, irmãos, o Senhor não pediu que Abraão levasse Ló, ele pediu: larga toda a tua parentela. E este erro, irmãos, ele custou muitos problemas a Abraão. Este erro de ter levado Ló junto com ele causou problemas futuros que retardaram as bênçãos do Senhor sobre a vida de Abraão. Vamos ler aqui em Gênesis 13, do 5 ao 9. A palavra do Senhor diz: e também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos e vacas e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muito, de maneira que não podiam habitar juntos. Mais para frente a gente vai falar um pouco dessa... Aqui relata, logo após quando eles saem do Egito, mais à frente a gente vai falar um pouco, mas aqui a gente já vê que Ló já causava transtornos a Abraão. Essa passagem aqui relata que a riqueza deles era tão grande que a terra onde eles se encontravam não suportava, ao ponto de pastores, tanto de Abraão quanto de Ló, entrassem em conflito. E mais tarde, quando Ló escolhe a terra, quando ele olha as campinas, ele escolhe a terra que seria de Abraão, ele se separa. E ali Ló, ele é feito cativo naquela terra, Ló é feito prisioneiro, e obriga Abraão a entrar numa guerra para salvar Ló. Olha só, mais uma vez, Ló causando problema para Abraão. E isso está em Gênesis 14, 12, tá, irmãos? Vamos ler rapidamente, só para não perder. Gênesis 14, 12. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abraão, e a tua fazenda, e foram-se. Como eu falei aqui, Ló tinha se tornado cativo e obrigou Abraão a entrar numa guerra que não era dele, mas ele, querendo poupar a vida do seu sobrinho, Abraão entra naquela guerra. E depois, irmãos, o trecho mais conhecido, onde Abraão tem que interceder ao Senhor pela vida de Ló, porque todos sabem, Sodoma e Gomorra ela ia ser destruída. Sodoma e Gomorra ia ser destruída. Em Gênesis 18, 23 diz: e aproximando-se ele disse: destruirás o justo ao ímpio, o justo com o ímpio. Então ali mais uma vez Abraão intercede por Ló. Por que eu estou falando desse equívoco de Abraão? Porque a palavra foi clara: larga a tua casa e a tua parentela. E essa escolha de Abraão de ter levado Ló ocasionou a ele problemas que poderiam ter retardaram as bênçãos do Senhor para a vida dele. Irmãos, e nas nossas vidas não é diferente. Muitas vezes o Senhor diz para deixarmos para trás aquilo que nos prende, aquilo que irá nos atrapalhar no futuro. E nós insistimos, irmãos, em continuar carregando aquilo conosco. Às vezes você tem uma mágoa do passado que Deus já falou várias vezes com você, arranca isso do teu coração, joga no mar do esquecimento. Mas até hoje essa mágoa ela está dentro do teu coração, ela te corrói, ela não te faz se conectar com o Senhor, ela faz com que você se afaste das bênçãos que o Senhor tem para a tua vida. Muitas das vezes dentro das suas casas, eu não falo com o parente tal, e aquilo perpetua na sua vida, aquilo perpetua no seu dia a dia, e você não consegue se livrar disso. E quando Deus fala, larga, joga no mar do esquecimento, nós temos que esquecer, irmãos. Quando carregamos algo que não é da vontade de Deus nas nossas vidas, nós estamos atrasando aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. E voltando a falar de Ló, é um pouquinho duro, mas a pastora Jéssica, ela sempre falava disso, eu recordei quando eu estava falando, nós não podemos carregar fardos, principalmente fardos que não são nossos. Às vezes é duro falar, mas quando carregamos fardos dos outros, nós podemos nos complicar, nós podemos nos afastar das bênçãos do Senhor. Mas como assim não vou carregar um fardo? Irmãos, a salvação é individual. Não que você não tenha que interceder por alguém, não que você tenha que pedir ao Senhor, clamar ao Senhor pelo seu marido, pelo teu filho, por qualquer pessoa que seja. Mas nós, irmãos, não podemos, em alguns momentos, carregar fardos. E eu me recordo muito bem
desse ensinamento da pastora Jéssica, uma situação minha pessoal. Ela falou para a gente, pensa bem no que vocês irão fazer, que isso pode ocasionar problemas. Mas a vontade era tanta de resolver. Eu vou contar aqui o que aconteceu. Nós havíamos acabado de... Todos aqui já ouviram inúmeras vezes o testemunho que nós fizemos. Deus nos abençoou com 2 apartamentos para alugar. E nessa época a gente só tinha um. E tinha uma pessoa que tinha uma casa. E a gente também na ânsia, nessa vontade de aluguel, Arraial do Cabo, todo mundo procura. A gente quis colocar essa pessoa no jogo também, sem fins lucrativos, sem nada, só para ajudar. Consegui convencer a pessoa a reformar a casa. A pessoa queria alugar fixo, falei, não, vamos reformar, vamos dar uma repaginada. A pessoa confiou em mim, vamos lá, reformamos toda a casa, vamos alugar fixo. Aí eu e a Eliane nos comprometemos de cuidar daquela casa. Não que não havia retorno financeiro, não foi por isso. Mas resolvemos para ajudar a pessoa. O que nós fizemos? Pegamos um fardo de uma outra pessoa. A gente já tinha a nossa. Irmãos, pensa num problema que eu arrumei para a minha vida. O meu telefone toda hora tocava com problema. Uma hora era problema na descarga do banheiro, outra hora era problema no chuveiro, era a pia da cozinha, era o lavatório na área de serviço, enfim. Muitos problemas. Por mais que haveria feito uma reforma, mas era muitos problemas. Meu telefone tocava, quando vinha de lá eu chegava a tremer. Então ali, irmãos, Deus me recordou do que a pastora tinha nos ensinado, a não carregarmos fardo. Então, às vezes, irmãos, é necessário, infelizmente, nós deixarmos algumas situações para trás e ouvir a palavra do Senhor. Se Deus falar, não faz, não faça. Não queira pegar caminho contrário, não queira fazer da tua maneira. E Abraão ali, quando Deus falou com ele, sai da tua casa, de toda a parentela, através da vida de Ló, ele poderia ter acontecido coisas não agradáveis com ele, mas Deus teve misericórdia, e Deus manteve em fidelidade a Abraão. Deus manteve a vida de Ló ali quando ele pediu para interceder. Então, Ló, ele foi, querendo ou não, ele foi um fardo que Abraão carregou por causa de uma desobediência. Não que Deus poderia fazer tudo diferente na vida de Ló. Deus falou, não leva, e Abraão levou. Amém, irmãos? E a segunda desobediência, vamos abrir comigo em Gênesis ainda 12, no versículo 10. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz, e havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Irmãos, Deus havia, logo lá no começo, em Gênesis 12:1, Deus fala, sai da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Em nenhum trecho aqui da palavra, Deus fala com Abraão para onde ele deveria ir. Deus fala que vai para a terra que eu te mostrarei. Deus não fala para Abraão que ele teria que ir para o Egito. Diferente com o que ele fez com Isaac. Em Gênesis 26:2 ele fala, apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Deus mandou Isaac ficar, e com Jacó. Então, Gênesis 46:3, então disse, eu sou Deus, o Deus de teu pai, não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Aqui Deus manda Jacó ir, mas com Abraão, irmãos, Deus em momento algum, ele fala para Abraão descer ao Egito. E aquela descida ao Egito, a terra que Abraão habitava, Canaã, passava por uma seca muito grande, e o Egito era onde as margens do rio Nilo eram irrigadas, as plantações eram frondosas, era tudo lindo e maravilhoso. E muitos estudos dizem que Abraão foi um estrategista, que ele viu ali a fome, ele viu tudo que pairava ao redor dele, e Abraão foi para aquele lugar onde naquela época tinha toda a fartura. Mas a palavra do Senhor não fala, não manda Abraão ir para o Egito. E a saída dele ao Egito
lhe causou consequências graves, que poderiam ter sido muito piores, se não fosse a intervenção do Senhor. Todos aqui sabem que ao chegar no Egito, Sarai aqui ainda, na época ela tinha 65 anos, ela já era avançada de idade, mas há relatos bíblicos que diz que ela era uma mulher muito bela, apesar da idade, ela era uma mulher que chamava muita atenção. E quando ele chegou ao Egito, o faraó, na época, não tinha uma população muito grande, e Abraão era um homem de posses, Abraão tinha muitos servos, então com certeza aquela comitiva já chamou a atenção, e Abraão ali já teve que mentir, ele teve que omitir, e combinou junto com Sara de combinar que seria irmã dele, porque ali, irmãos, ele teve a sua vida ameaçada, porque se ele chega ali naquela terra, com aquela mulher formosa, ele é esposo dela, a primeira coisa que ia acontecer com Abraão é que eles iam matar ele e ia tomar ela como esposa, que era o costume da época. Então ali eles combinaram, Abraão sabendo disso, combinou com ela, e aquele faraó tomou Sara, e ali, irmãos, ele correu um grande risco, porque qual foi a promessa do Senhor? Te farei pai de multidões. E a promessa de Abraão sairia do ventre de Sara. Então ali, irmãos, Deus teve que intervir por Abraão, através de uma vontade do coração dele. Não falou, não, aqui está tendo fome, está tudo escasso, eu vou descer para o Egito, onde no momento é onde que tem fartura, é onde que eu vou me alimentar. E ali Faraó tomou a Sara. Então ali podemos ver que Faraó, ele correu o risco de morte, e ele correu o risco de não ver a promessa do Senhor se cumprindo da vida dele. E mais uma vez o Senhor interviu sobre aquela situação. O que ele fez? Ele mandou pragas ali para aquele lugar. Ele mandou tanta praga ali que Faraó falou, sai daqui, vai todo mundo embora. Faraó expulsou Abraão, ele descobriu que Abraão era esposo dela. Ele descobriu, Deus revelou a Faraó que Abraão era esposo dela, e ali ele expulsou todo mundo, deu riquezas, deu tudo, mas falou, some daqui. Ele não queria, era problema. Então ali foi mais um erro. E como eu disse, muitos falam que Abraão desceu porque ele foi estrategista, mas não, o Egito, ele era um lugar lógico aos nossos olhos, e às vezes aos olhos do homem, porque era feita irrigação, as plantas cresciam através daquela irrigação, e às vezes, irmãos, nas nossas vidas nós somos assim, nós olhamos as circunstâncias. Eu não sei o que você está passando esta noite, eu não sei o que tem acontecido na tua vida, não olhe para as circunstâncias, irmãos. Não queira fazer com a força dos seus braços, não queira resolver da tua maneira. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, muito mais ele o fará. De repente, naquele momento de seca, abram comigo em Deuteronômio 11, 2. Amém? 11, desculpa, irmãos, do 10 ao 11. Amém? Para vocês entenderem o que eu quero falar. A palavra do Senhor diz, porque a terra que entras a possuir não é como a terra do Egito, da onde saíste e que semeavas a tua semente e regavas com o teu pé como uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberás as águas, terra que o Senhor teu Deus tem cuidado, aos olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Aqui é uma promessa do Senhor, irmãos, porque quando Deus falar algo para a sua vida, quando Deus prometer, ele vai cumprir. Aos olhos de Abraão, o Egito era um lugar de fartura, porque tinha irrigação, porque as árvores eram regadas, as frutas eram regadas com a água que vinha do Nilo. Mas Deus aqui nos ensina que Canaã é a terra prometida, é onde nós dependemos única e exclusivamente do Senhor. Porque quando falamos de chuva, é porque temos que levar os olhos para o alto e esperar a chuva. E é assim que Deus quer nas nossas vidas. Deus não quer que nós resolvamos os nossos problemas com a força dos nossos braços. Você pode estar numa situação assustadora, você pode estar no fundo do poço, e de repente você está
pensando em algo que vai ser assim, que vai ser assim. Não, irmãos, por mais difícil que seja, confie, confie. Aqui, assim como a palavra diz, para confiar, para esperar a chuva, espere, porque o nosso socorro, como diz em Salmo 121, o nosso socorro vem do Senhor, o nosso socorro vem do alto. Então nós temos que esperar, irmãos, em nome de Jesus. E esse foi um equívoco, outro equívoco que Abraão cometeu em ter ido para o Egito. Abraão deveria ter permanecido ali, fiel ao Senhor, ter esperado, porque com certeza, irmãos, Deus iria prover. Assim como Deus tem provido nas nossas vidas todos os dias. Deus não iria deixar padecer aquele homem que tinha a promessa de ser pai de multidões. Então, naquele momento, irmãos, o lado homem, o lado carne falou mais alto. Por isso eu te digo novamente, se você está passando por algo neste momento, se você chegou aqui incrédulo, achando que não vai mais acontecer, que não tem mais esperança, que está tudo perdido, irmãos, desfaça todo o pensamento que você chegou quando você passou por aquelas portas, porque vai acontecer sim, em nome de Jesus, as portas irão se abrir, curas chegarão em nome de Jesus, respostas chegarão, provisão descerá do céu, irmãos, em nome de Jesus. Aleluia! E a terceira desobediência de Abraão. Vamos abrir comigo em Gênesis 16. Amém? A partir do versículo 2. Amém. A Bíblia soltou uma folha e está... Amém. Gênesis 16, versículo 2. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, Agar, egípcia, sua serva, e deu por mulher de Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. Amém, irmãos? Aqui, irmãos, outro erro, eu creio que um dos mais graves de Abraão, foi quando ele não ouviu a voz do Senhor, ele preferiu ouvir a voz da sua mulher e se deitou com a serva. Todos conhecem essa passagem que eu acabei de ler, onde Abraão, movido pela ideia, eles já eram muito avançados de idade, e Abraão se deita com a serva, onde dá origem a Ismael. Mais para frente veremos que Deus fala que ele não era o filho da promessa, e esse erro de Abraão, ele custa até hoje a guerra entre os filhos de Ismael, os ismaelitas e os israelitas. Amém? Essa guerra ela perpetua até hoje. Mas vamos voltar em Gênesis 15, 4. Vamos ler a partir do 1. Amém, irmãos? Vamos voltar em Gênesis 15. Gênesis 15, a partir do versículo 1. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais a Abraão: eis que não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Amém, irmãos? Aqui, só voltando para confrontar, o Senhor promete a Abraão, o Senhor não promete, o Senhor continua afirmando da promessa que ele tinha feito. Abraão, já avançado de idade, começa a questionar ao Senhor, porque a casa dele ele já não tinha mais perspectiva, ele achava que... Ele pergunta ao Senhor, no momento de intimidade, ele pergunta: o meu herdeiro virá do meu servo, Damasceno Eliezer? O Senhor fala: não, o seu herdeiro virá das suas entranhas. E logo depois, o que acontece? Ele
ele tinha escutado a voz do Senhor, mas ele preferiu escutar a voz da esposa. E isso acontece nas nossas vidas, irmãos. O Senhor tem falado conosco todos os dias. O Senhor tem falado conosco nesta igreja. Mas o que nós preferimos é dar ouvidos ao mundo. Nós preferimos dar ouvidos da onde não deve ser dado. Em nome de Jesus, nós devemos dar ouvido ao Senhor. E o Senhor tinha avisado para Abraão: teu filho sairá das tuas entranhas. Mas ele, o que ele fez? Ele, num momento de fraqueza, ele foi lá e se deitou com a serva. E isso acontece muito nas nossas vidas. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não sabemos esperar. Esperar em Deus é algo que nos traz dificuldade. Porque os nossos olhos, ele contempla o momento. Os nossos olhos, ele quer ver tudo de imediato. Eu sei que naquela época era difícil para Abraão. Abraão já tinha idade avançada. E a fé dele, ela foi sendo gradativa. Deus foi trabalhando na vida de Abraão. E aquele homem que veio de uma família pagã, que veio de uma família que adorava a Deus, como que eu vou confiar? Como que vai vir meu filho? Então, isso acontece nas nossas vidas. Nós queremos tanto uma coisa que nós não sabemos esperar. Eu creio que cada um aqui, já por imediatismo dos olhos, já cometeu algum erro, por não saber esperar. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Tudo acontece num tempo determinado. E a todo tempo determinado debaixo dos céus, a todo propósito a ser determinado embaixo dos céus. E nós temos que saber esperar. E quando eu estava meditando nesse trecho, Deus me recordou de uma fase da minha vida. Eu não era crente ainda, mas eu vou contar esse testemunho, porque pode edificar a vida de muitos. Eu era jovem. Eu estava doido para comprar um carro. Eu já tinha comprado um carro, mas ele bateu o motor, eu vendi ele para o mecânico com raiva lá, com o motor batido, enfim. E eu queria comprar um carro, botei na minha cabeça, vou comprar um carro. Só que na época que eu coloquei na minha cabeça, que eu idealizei na minha cabeça que eu iria comprar o carro, irmãos, eu não tinha R$1. Eu gastava mesmo, vivia hoje. Não estava nem um pouco preocupado, eu gastava só com besteira, mas eu queria comprar o carro. E veio a voz: tem um cara aí que ele financia em 60 vezes sem entrada. E fiquei encantado com aquilo. 60 vezes, fiz os cálculos, vai dar uma parcela, nem vi. Eu ia pagar 3 carros em um só. E fui para dentro daquele financiamento de 60 vezes. Lá, com aquele cara, cheio de facilidade. Primeiro banco, negado. Não pode, vamos tentar. Não sei porquê, eu não sei se é porque era sem entrada. Segundo banco, negado. Passou uma semana, o cara, não, vamos tentar aqui de uma maneira. Terceiro banco, negado. Irmãos, tentei o 4º banco. Qual foi a resposta? Negado. Vocês acham que eu desisti? E eu continuei insistindo. Não, eu tenho que comprar esse carro, tenho que comprar. Aí, por fim, veio a voz de novo: você não tem nenhum parente, não, que possa financiar esse carro para você? E lembrei na época, eu não sei se eu já contei aqui para os irmãos, eu só tinha nome de mãe na minha certidão, e meu falecido padrasto, ele me registrou quando eu tinha 9 anos, e junto com o nome dele eu ganhei um monte de parente, né? Veio todo mundo junto. Então tinha um tio meu, que eu tinha muita amizade com ele, e eu lembrei que ele tinha sido aposentado por invalidez, e eu falei: vai ser meu tio. Lábia de vendedor, fui lá convenci meu tio a comprar o carro para mim. E fomos lá e tiramos o carro, feliz da vida, aquele carnezão que não tinha, o cara teve que imprimir 3 vezes, que na época não vinha bonitinho, veio impresso, era tanta folha que eu nem 60 vezes sem entrada. Como eu disse, eu não vou falar valor, mas eu ia pagar 3 carros. E fiquei com aquele carro 4 meses, já tinha pago 4 meses. Meu tio, chegando em casa, foi uma coisa muito louca, porque foi eu que levei ele para o hospital. Cheguei em casa, ele morava na casa de baixo, ele infartou, meu tio morreu, e eu fiquei numa situação muito complicada, porque o carro estava financiado no nome dele, ele não tinha dependente, então ali, João vende carro, sabe o problema que eu iria fazer para resolver aquilo ali, o financiamento no nome dele, enfim, aquilo só me causou problema. Só que Deus teve misericórdia da minha vida, que falou para mim: para de pagar esse carro. E eu parei de pagar. E se passaram 9 meses. E nesse intervalo dos 9 meses que eu fiquei sem pagar,
a família dele lá, né, os parentes mesmo, descobriu que o carro estava no nome dele. Aí veio uma abençoada lá falando que o carro era dela. E começou por causa daquele carro. Eu falei, se quiser levar o carro, leva. Enfim, se passaram 9 meses e vieram 3 policiais civis na porta da minha casa. Muito constrangedor, mas eu já estava disposto. O carro entrou em busca e apreensão e aquele carro foi levado para o pátio da Civil. E depois de muito tempo, ela veio questionar a mim sobre um seguro que ele tinha feito de vida, que eu nem sabia. Enfim, irmãos, fiz uma coisa não debaixo da vontade do Senhor, fiz uma coisa para satisfazer o meu coração, e deu tudo errado. Abraão se deitou com a serva, Abraão não soube esperar a boa e perfeita vontade do Senhor. Deus tinha um propósito para a vida de Abraão. Nas nossas vidas, irmãos, eu creio, se alguém aqui já passou por isso, muitas decisões nós tomamos por emoções, por querer algo, por querer de imediato. E quando o Senhor fala para nós esperar, o Senhor fala para nós esperar. E para você ver como a misericórdia do Senhor, ela é tão boa, que depois daqueles 9 meses que eu fiquei sem pagar, Deus me deu o discernimento de guardar o valor da parcela. Olha o que Deus fez. Trabalhei um verão lá, juntei tudo, consegui comprar um carro à vista. Então olha para você ver, às vezes, irmãos, não é na hora que você quer, é na hora que Deus quer. Quando a gente faz a vontade do Senhor, quando a gente cumpre o que o Senhor designou sobre as nossas vidas, acontece tudo novo, acontece tudo perfeito. Eu, de uma prestação de 60 vezes, sem entrada, pagando 3 carros, Deus me deu a oportunidade de eu comprar um carro à vista, sem dívida, o carro que eu queria. Naquele momento, o carro que satisfez os meus desejos, que satisfazia as minhas vontades. Então, às vezes, irmãos, é necessário esperar. Nós não podemos dar jeitinho. Como Abraão deu um jeitinho, impulsionado pela ideia da sua esposa. Ele deu um jeitinho. Ele achou que o filho da promessa iria vir da escrava, mas não era. Então, irmãos, nós temos que esperar em Deus. Nós temos que esperar o momento certo. E Lamentações de Jeremias diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. O mesmo Deus que teve misericórdia com a vida de Abraão, o mesmo Deus de ontem, de hoje, é o mesmo Deus nosso, é o mesmo Deus será o Deus eternamente, em nome de Jesus. Então nós temos, irmãos, que nos manter fiéis, mesmo que nós erramos. Salmos 145, 14 diz: o Senhor sustenta a todos os que caem e levanta todos os abatidos. Amém, irmãos? É o Senhor que nos sustenta, o Senhor, Ele irá nos levantar. Se nós estivermos nessa vida erros, o Senhor está nos dando a oportunidade de corrigir os nossos erros. Isaías 1,19 diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Aleluia! A palavra tem sido pregada neste lugar. O mover de Deus é real sobre este lugar. Então, se você crê, irmão, você vai comer o melhor dessa terra. Viva o novo. Viva o que Deus tem para a tua vida. Erros acontecem nas nossas vidas. Nós somos falhos. Mas Deus nos dá a oportunidade, irmãos, de seguirmos Ele verdadeiramente. Deus nos dá a oportunidade de fazer tudo novo nas nossas vidas. Somos filhos e co-herdeiros da promessa. Toda promessa tem condição, as bênçãos são condicionais. E para alcançarmos, irmãos, as nossas bênçãos, temos de fazer a vontade do Senhor. Aleluia! Temos de estar no centro da vontade do Senhor. Abraão errou naquele período de imaturidade, naquele início de caminhada. Mas Abraão fez a vontade do Senhor. Abraão ouviu ao Senhor todos os dias da sua vida. Abraão aprendeu com o Senhor, Abraão creu no Senhor, ao ponto de dar o seu filho, Gênesis 22, ao ponto de dar o seu filho em sacrifício, porque ele confiava no Senhor, mesmo ele fazendo a vontade do Senhor, ele sabia que algo iria acontecer naquele lugar, mas o que ele fez? Ele se permaneceu fiel, ele se permaneceu firme, mesmo com toda a adversidade. Na cabeça de Abraão poderia ter passado um turbilhão de informações, mas como assim? Deus me prometeu e Deus vai me tirar? Mas não, ele se permaneceu firme, ele subiu aquele monte, ele levou o seu filho.
Mas Deus, irmãos, Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. E foi o que Abraão fez. Abraão obedeceu a palavra do Senhor e Isaac não foi sacrificado. Então entenda, irmãos, não é com sacrifício, é com obediência. Aleluia! Glória a Deus! Abraão não era perfeito. Ele precisou ser aperfeiçoado. E é isso que o Senhor quer das nossas vidas. Ele quer nos aperfeiçoar. O inimigo, irmãos, ele pode nos mudar. As nossas atitudes, o dia a dia pode nos mudar. Mas só Deus transforma. A verdadeira transformação vem do Senhor. A verdadeira transformação nas nossas vidas vem do alto. Em nome de Jesus. Aleluia! Abraão, ele errou, irmão, mas não desistiu. Você, de repente, por um erro seu, por algo que você fez, que não agradou os olhos do Senhor, você quer desistir. Eu falo para você, irmãos, permaneça em nome de Jesus. Não que nós venhamos a errar todos os dias, e no outro dia nós venhamos dobrar o nosso joelho e falar, Senhor, eis-me aqui o seu servo, perdoa pelos meus pecados. Não. O Senhor quer que deixamos para trás os nossos erros e passamos a viver uma vida plena, a fazer a tua vontade. Deus te convida, irmãos, a viver o novo. Deus quer o novo para a tua vida. Não faça mais o que você fazia antes. Não seja mais como você era antes. Viva o novo de Deus. Deus está de braços abertos a nos mudar, irmãos, mas a transformação, ela vem do alto, mas tem que haver o nosso querer. Nós temos de estar com o nosso coração aberto. A verdadeira transformação, como eu disse, a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E Deus, ele quer o melhor para nós. Deus, ele quer o melhor para os seus filhos. Aleluia! Glória a Deus! Que nesta noite, irmãos, você saia daqui transformado pelo poder do Senhor Jesus. Que nesta noite você saia daqui diferente da maneira com que você entrou. Eu não estou aqui, como eu disse, para fazermos uma lista de erros, qual é o mais relevante, qual é o menos relevante. Eu quero dizer, irmãos, que hoje é dia de mudança e Deus nos convida a mudar. Porque a palavra do Senhor, Eclesiastes, diz: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Aleluia! Deus está te convidando, irmãos, a um novo. Deus está te convidando a deixar todas as suas iniquidades para trás, todos os seus erros e viver o novo de Deus. E eu creio que Ele irá te abençoar em nome de Jesus todos os dias da tua vida. Hoje, a partir de hoje, tudo se fará novo. Deus irá te mostrar o caminho. Deus irá te dar estratégia. Deus irá te mostrar onde você tem que orar mais. Deus irá te mostrar qual atitude você deva tomar. Mas não desista, irmão. Permaneça em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu te convido a se colocar de pé neste momento. Mais uma vez nós vamos louvar ao nome do Senhor. Parece que não, mas o tempo passa rápido. Aleluia. Deus tem feito maravilha.